Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e de como esse evento de proporção e repercussão tão grandes ocorreu em nosso planeta de 1939 a 1945, trazendo mortes, destruição, revoluções, evoluções, mas principalmente deixando uma marca e uma mancha na história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, ou Segunda Grande Guerra, como queiram, se desenvolveu muito em decorrência de como a Primeira terminou. O Tratado de Versalhes, apesar de ruim para vários países, atingiu, em específico de maneira humilhante, os alemães. O artigo 231, a cláusula de culpa da guerra, fez com que a Alemanha tivesse que assumir não só a culpa, como o custo de todos os reparos pela Europa, especialmente na França. A Primeira Guerra acabou em 1918, com a Alemanha sendo, de longe, a maior derrotada e tendo que cumprir com muitas exigências que limitavam sua recuperação. Ninguém imaginava, entretanto, que em pouco mais de 20 anos ela estaria erguida, de pé, pronta para outra guerra e mais forte do que nunca. O Partido Nazista de Adolf Hitler começou a ascender e ganhar força já nos anos 30, até descumprindo algumas imposições do Tratado de Versalhes. Paralelamente a isso, a Itália, dita como vencedora da Primeira Guerra, via que essa vitória na prática não se dava. As perdas materiais e de vida durante a guerra foram tão grandes que o país não se recuperava. Ascendia, pois, na liderança de Benito Mussolini, o movimento e a bandeira fascista desde 1921. Nazismo e fascismo caminham juntos. A questão aqui não é se eles são de esquerda, de direita, de cima ou de baixo. Eles são ruins, extremos, absurdos. Numa época em que nem se cogitava falar em direitos humanos, a falta de ética, a imposição cultural, o totalitarismo e o genocídio tomaram conta não só de Alemanha e de Itália, como de toda a Europa e do mundo. O símbolo nazista era representado na swastika, símbolo de origem mística e religiosa de vários povos, que representava a fertilidade e os propósitos de saúde. Adolf Hitler fez com que todo esse histórico positivo fosse transformado em ódio, terror e genocídio. Os campos de concentração e políticas de purificação adotados por Hitler formavam uma das formas de genocídio mais assustadoras e desumanas que o planeta Terra já testemunhou. O uso desses pseudo-acampamentos pelos alemães remonta do início do século XX, quando ainda Império Alemão, no primeiro ato de genocídio do século, aprisionava e matava povos da colônia do sudoeste africano, que hoje corresponde à Namíbia. Esse método degradante, triste, frio e agoniante foi repetido com aprimor de 1933 a 1945. Nesse período que caracterizou o Holocausto, milhões de indivíduos de grupos étnicos específicos, como ciganos e principalmente judeus, além de anarquistas, comunistas, homossexuais e vários outros grupos, tiveram suas liberdades tomadas em prol do ódio nazista. A partir de 1933, foram 8 milhões de pessoas que, levadas aos campos de concentração, tiveram seus nomes trocados por números, sendo identificados como gado. Houve os escravizados, as cobaias e os mortos de fome, de doenças ou vítimas das câmaras de gás, que matavam o ser humano em pouquíssimo tempo, normalmente pela justificativa irracional e desumana de falta de pureza, ou por algum outro motivo aleatório, porém igualmente absurdo. Os judeus começaram a ser levados para os campos de concentração somente em 1938, e mesmo assim, somam 6 milhões de mortos, sem levar em conta os registros falhos. Além das câmaras de gás, muitos morreram fuzilados. Os poucos sobreviventes dos campos de concentração estão, hoje, em seus últimos dias, ou vivíssimos dentro de diários, como Gianni Frank. De início, Alemanha e Itália, num sentimento de revanche, dominaram áreas em suas respectivas regiões da Europa, Norte e Sul. Os nazistas, ao invadirem a Polônia, fizeram um acordo com a União Soviética. Eles dividiriam o território polonês em troca da promessa do Reich de não atacar a União Socialista. Isso se revelaria uma grande mentira no futuro. A bandeira nazista foi então disseminada ao oeste e depois ao leste europeu, incluindo a extensa Iugoslávia e a poderosa França de Albert François Lebrun. Este presidente acabou tendo que sair quando o país, mesmo com auxílio britânico, foi dominado, sendo substituído por Philippe Pétain e mais tarde por Charles de Gaulle, como principal nome do país. Antes propriedade da Grã-Bretanha, a Grécia também caiu nas mãos do nazifascismo. Bem, mas para ser uma guerra é necessário que haja outro lado, certo?
E havia, eram os aliados. A União Soviética de Joseph Stalin fora traída por Hitler na Polônia. O comandante alemão, pelo uso do Blitzkrieg, tática de guerra relâmpago, avançou com tanques e bombas em direção ao oeste do território polonês. Essa atitude levou a Grã-Bretanha, de Winston Churchill, e a França, até então de Le Pen, a declararem guerra imediata contra a Alemanha. 2 semanas depois, os soviéticos adentraram a Polônia. E a guerra. E foi aí, em 1939, que se estabelecia, de maneira oficial, a Segunda Guerra Mundial. 1 ano depois, o eixo, que já contava com Hitler, o Führer e Mussolini, e il Duce, desde 1936, viu-se com um novo representante. O Japão, de Hirohito, o imperador Showa, mas liderado pelos seus primeiros ministros, entrou para o eixo no dia 27 de setembro de 1940. Neste momento, você deve estar se perguntando, e os Estados Unidos? Até então, os Estados Unidos não tinham tomado partido na guerra. Em 1941, quando navios estadunidenses foram atacados por submarinos alemães, uma guerra não declarada contra a Alemanha teve início. Estados Unidos, com o presidente Franklin Delano Roosevelt, e Japão até assinaram um acordo quando o primeiro-ministro japonês era Fuminaro Konoye. Quando substituído por Hideki Tojo, entretanto, as coisas complicaram para os americanos. O motivo principal da entrada japonesa na guerra, além dos princípios, era a expansão de seu império no Pacífico. Tojo via o Havaí como um empecilho para isso. Foi então que, em 7 de dezembro, houve o ataque à base militar estadunidense do Pearl Harbor, no Havaí. Por isso, a guerra foi declarada pelos Estados Unidos contra o Império Japonês. 4 dias depois, a Alemanha declarou guerra contra os Estados Unidos da América. Formavam-se, final e oficialmente, os dois grupos, os aliados e o eixo. E foi a partir daí que a guerra foi tomando seu rumo, de fato. Houve uma série de batalhas, as quais não serão mencionadas neste vídeo, pois o intuito é contar o que aconteceu em geral, na origem, formação, consolidação e desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Os aliados, especialmente Reino Unido, França e Estados Unidos, foram, aos poucos, fazendo o que de maneira bem grosseira poderia ser definido como Operação Passa-Rodo, com a limpeza dos territórios com o domínio nazi-fascista. Começando pelo norte da África, depois passando para a Itália, onde houve auxílio brasileiro, e posteriormente com a expulsão dos soldados do Reich da União Soviética. A Europa ia assim recuperando sua forma original. Nesse meio tempo, Mussolini foi preso na Itália, por votação e decisão do próprio Conselho Italiano, após reunião do ditador com o rei Vittorio Emanuele III. Ele não relutou, vendo que a guerra estava perdida para a Itália. Depois disso, leste e oeste europeus foram libertados, o que incluía a própria França. A derrocada final do Führer e da guerra na Europa se deu em 1945, quando a própria Alemanha foi atacada. Mas isso é tema para o próximo vídeo, que vai tratar sobre o final da Segunda Guerra e de sua repercussão no Brasil e no mundo. Eu disse que a Europa recuperou sua forma original, mas isso ficou restrito à parte cartográfica. Em 6 anos de guerra, foram de 70 a 85 milhões de mortos, sendo a maioria civis, seguidos por militares e, por último, daqueles mortos por doenças relacionadas à guerra e por fome. Mais da metade de todas as vítimas é de chineses e soviéticos, tendo a União Soviética sozinha cerca de 25 milhões de mortes, pouco menos de 1/3 do total de falecidos na guerra. Todos esses dados denotam o horror e as proporções catastróficas que uma guerra como essa causa no mundo. É difícil até estabelecer o pior. Se foi a insanidade de Hitler, a desumanidade dos campos de concentração, os multilaterais ataques, a humilhação, as bombas de Hiroshima e Nagasaki ou os judeus e sua desilusão. Listar catástrofes em uma guerra é muito fácil. Fazer planilhas de mortos ou vídeos sobre o tema, também. Aprender com os erros? Nem tanto. A humanidade, que prega liberdade, inteligência e razão, usa desde o início dos tempos para lidar com toda a situação, da privação, da ignorância, da brutalidade e da irracionalidade. Se somos tão racionais como dizemos que somos, racionalizemos, com reciprocidade e raciocínio, nossas ações e reações, para que se haja fascínio, que seja pelas reflexões e realizações. E que a racionalidade seja ressoada. Muito obrigado por assistir.